Fala aí, pessoal, continuando agora com o nosso curso de HTML e CSS gratuito. Nessa aula a gente vai fazer uma das seções da nossa landing page. Se você está seguindo o curso direitinho, né, todas as aulas, você vai entender o que eu estou falando, mas isso que eu vou falar aqui agora é para quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nesse momento, quer dizer que você não vai entender o que a gente está fazendo nesse momento, porque vai aparecer um vídeo cortado no meio. Mas na descrição do vídeo tem o link da playlist completa aí, você pode acessar a aula anterior. Também no primeiro comentário eu tenho um link para a aula anterior e para a aula posterior. Então você pode acessar as outras aulas para você ver do que a gente está falando. Agora, voltando para os alunos, nessa aula a gente vai fazer um trechinho da nossa landing page. Cada trecho da nossa landing page, como vai ser uma SPA, uma single page, não vai ser uma application, né? Vai ser HTML e CSS, mas vai ser uma página única. Então, como vai ser uma single page, a gente vai ter cada seção da nossa landing page sendo um quadro do viewport. Você vai ver no exemplo também, tem um CodePen aí que te mostra o exemplo da landing page completa. Então, essa vai ser uma landing page que vai rolar. No caso, você já deve ter visto isso antes. E aí, a gente vai fazer uma das partes dessa landing page e provavelmente a gente vai reutilizar muita coisa que a gente vai fazer aqui também nas outras partes da nossa landing page. Então, chega de conversar e vamos começar a colocar a mão na massa para você entender melhor do que eu tô falando aqui. Bora lá pro código. Fala, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer, então, essa primeira seção aqui no caso, né? Então, a gente vê que a gente tem um título e uma descrição aqui e uma imagem. Essa imagem aqui é SVG, no caso, e ela tá por cima do background. Então, você vai ver como que eu peguei essa imagem, como tratar essas imagens aqui. Mas, primeiro, eu validei o meu HTML aqui e acabei descobrindo que tinha um errinho aqui, né, no caso, por conta do seguinte: eu tenho um aside, eu tenho uma section dentro do aside e aí eu tenho o meu H1. Então ele está reclamando desse H1 aqui. O que eu fiz foi basicamente mudar para div, então. Já que deu o errinho, eu mudei para uma div e validei novamente. Aí sim eu não tenho mais erros. Beleza, então voltando aqui ao assunto, agora sim a gente precisa de uma section. Então eu vou colocar uma section aqui, porque isso aqui vai ser um heading. Pode ser um H1, um H2, eu não sei o que eu usei. Foi H2, beleza? Então, eu vou ter essa section e eu vou ter já as coisas que eu preciso para ela. Para essa section aqui, eu vou colocar um class main.bg, porque ela vai ter o main.bg, eu já vou tirar isso lá do background. E vou colocar também o section aqui, né? Que é para ela ter a altura da página aqui. Uma outra coisa é o seguinte: eu vou duplicar essa section só para eu ter duas, para eu poder rolar aqui, tá? Eu vou deixar a segunda, que eu já sei que vai ter o white.bg, eu vou deixar ela já com o white.bg. Então a primeira tem o BG e a segunda tem o white.bg, beleza? E aí aqui eu fiz isso porque eu sei que a próxima seção tem um white.bg, e aí só pra gente poder rolar aqui a página e ver como é que tá ficando. Ou então aumentar ela pro lado, enfim. Beleza, então feito isso aqui, agora a gente precisa de setar as coisas aqui, né? E para isso eu vou fazer como a gente fez aqui anteriormente. Ó. Então eu tenho aqui a classe, falando o que é o negócio que eu estou criando, e dentro eu tenho main content, falando que eu tenho um conteúdo aqui. Então aqui, ó, no caso aqui, deixa eu ver um negócio aqui que eu tô pensando aqui. No menu, né, que a gente fez. Menu content. Beleza. Porque eu achei que eu tava usando a classe main content para mudar alguma coisa e ela é só estrutural. Então, beleza. Aqui eu já vou colocar o conteúdo aqui. Então vai ser um H2, né, que a gente viu anteriormente. E esse H2 eu vou até copiar o texto aqui, ó. Se você puder não utilizar Loren, eu acho que é melhor, porque quando a gente fica utilizando Loren, às vezes a gente não tem um feeling de como a página realmente vai ficar, porque o Loren, ele é um texto muito similar, no caso aqui, em todos os lugares, viu? Então por exemplo, aqui eu peguei um texto do blog, do Firefox, em outros locais, outros textos e assim por diante. Beleza? Se você puder pegar algum texto aleatório e testar, eu vou utilizar esse que está aqui mesmo. Se você quiser usar esse também, tanto faz. Beleza? Aqui eu tô com uppercase, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar daqui, ó. Porque aqui eu não tô com esse uppercase aqui no caso, né? E eu quero ver se eu vou transformar isso na mão, né? Voltando aqui, colocando o meu H2 ali no caso. Eu não tenho conteúdo nenhum aparecendo aqui na minha página. Na verdade, eu acho que esse conteúdo está embaixo aqui do título. Ó. Se a gente
remover esse elemento daqui, por exemplo, a gente vai ver que o nosso H1 está embaixo, exatamente embaixo do título. Lembra que eu te falei, ele é Position Fixed aqui no caso. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente distanciar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma div aqui com espaçamento qualquer. Então, eu vou colocar uma div class. Ou a gente poderia também, mas não vai dar certo isso. Não daria certo a gente fazer isso. Então, eu tava pensando em usar um pseudo-elemento, mas eu vou colocar uma classe aqui falando que é menu spacing, beleza? Só para eu ter uma div vazia aqui falando que eu vou ter um espaçamento aqui desse menu. E aí a gente olha o tamanho que esse menu tá ficando aqui, ó, se você reparar, ó, esse menu aqui, ele tá com, aqui ó, 64 pixels de altura, 65 com a borda, né? 64 com a borda, não olhei ali, mas eu vou colocar um espaçamento de 65 pixels aqui, nisso aqui. E aí eu vou lá no meu Elements, não, Classes, né, no caso, que seria essa estrutural aqui, eu vou colocar Menu Spacing, Height, 65 pixels, e aí a gente já empurra a nossa section aqui para baixo, tá vendo? Eu criei aquilo ali, somente para ficar como espaço ali. Deixa eu fechar isso aqui. Eu criei esse menu spacing aqui somente para ficar com o espaçamento aqui, ó, de cima ali, beleza? Assim, o meu menu não fica por cima da seção, porque quando eu clicar aqui, eu quero que ele pare exatamente aqui, por isso que eu criei essa div externa. Quando eu clicar nesse aqui, eu quero que ele role exatamente para o topo dessa seção e não role para algum lugar que eu não queira, beleza? Eu vou colocar aqui já um P também. Nesse P eu vou copiar aqui o que está aqui, ó, ao invés de utilizar Loren. E aí a gente já tem aqui o nosso texto. Uma outra coisa que a gente tem aqui é o seguinte, a gente precisa de duas seções, uma de cá e uma de cá. São duas colunas, né, no caso. Então eu vou colocar div class igual a gente pode chamar isso aqui de, deixa eu fechar de cá, div de essa seção vai chamar como, né, no caso. Eu vou chamar aqui igual tá aqui de intro. Então eu vou colocar a section intro aqui. E aqui eu vou chamar de intro text, por exemplo, intro text content, alguma coisa assim, beleza? Nesse sentido aqui. Então, voltando aqui, a gente tem o nosso intro e aí eu vou ter a imagem. Então, div class intro img, beleza? E aí eu vou ter duas classes aqui. Eu vou até colocar um textinho aqui só para você ver que é isso aqui. Depois a gente vai trocar isso aqui pela imagem. Então, voltando aqui no nosso styles, depois a gente move isso para o arquivo separado. Eu vou pegar na verdade aqui eu preciso ainda mexer, né? Ó, ele tá a largura inteira da página, eu acabei esquecendo disso. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma outra div falando que eu tenho class main content, beleza? Eu vou tirar essa div daqui. E aí aqui eu também posso colocar uma outra classe, no caso aqui, ó, intro content. E aí essa intro content vai ser a classe que vai realinhar isso aqui pra gente. Então, por exemplo, ó, eu quero duas colunas. Eu posso utilizar duas coisas aqui, ou grid ou flex. Já que a gente já usou flex lá em cima, a gente pode mover isso aqui para uma grid. Então, a gente usou flex aqui, né? No caso, a gente pode colocar grid aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar essa classe aqui de intro content e a gente pode utilizar pensando aqui, porque é o seguinte, ó, essa área aqui, ó, é um pouquinho menor do que essa área do lado de cá, né? Se a gente observar. Então, vamos começar a fazer e a gente vai vendo aqui. Eu vou usar a classe display grid. Vamos ver o que aconteceu aqui. E nesse display grid, vamos ver se a gente está pegando aqui exatamente, né, no caso. Porque é main content, intro content, beleza. Então, a gente tem a nossa grid aqui. Beleza, exatamente isso que eu queria. Então, grid template columns. E eu colocaria alguma coisa assim, um FR. Eita, um FR. Eu tô sem um lock. Um FR e um FR. Um fragmento para cada lado, né, no caso. E daí a gente colocaria o nosso gap, no caso, que a gente já tem uma variável lá em cima definida somente para gap, né? Então a gente pode colocar gap, que se eu não me engano que chama. Beleza? Então, observando aqui, a gente tem exatamente o que a gente teria aqui. Porém, a gente precisa do seguinte.
Esse H1 precisa ser configurado, porque ele está diferente aqui. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. E esse texto aqui também precisa ser configurado, porque ele vai ser uma imagem, né, no caso. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, pensando aqui, eu quero alinhar essas coisas aqui no meio da tela aqui. Para isso, a gente pode usar o seguinte, ó, a gente está trabalhando aqui, e interessante isso aqui, né? Você pode utilizar Align Items e Justify Content aqui também. Então, se a gente usar Justify Content Center, não mudou nada, mas porque a gente está mexendo no Main Axis. Mas se a gente quiser alinhar no vertical, e aqui eu estou falando de Main Axis e Cross Axis, mas Grid, em teoria, não tem isso, tá? Então pode ser muito confuso. Mas Align Items Center, você vê que ele alinha os conteúdos dentro da coluna, dentro da linha, aqui no caso, né? Desse jeito, no centro. Beleza, então feito isso aqui, uma outra coisa que eu quero aqui no caso, e eu acho, olhando aqui, pensando aqui, eu acho que seria até melhor a gente utilizar, ao invés de Grid, Flex aqui. Porque o Flex, a gente já manda ele fazer um stretch aqui no caso, ó, e alinhar ao centro, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um stretch aqui com esse daqui. Conseguir a gente consegue, só que a gente conseguiria alinhar isso aqui dessa maneira. Por exemplo, se eu pegar essas duas classes, ó, isso aqui intro em MG, display flex, no caso, e aí mudou, ficou estranho aqui, mas flex direction está acompanhando o que eu estou fazendo, né? Eu estou dentro de uma grid, dentro de uma coluna da grid, eu estou colocando um flex. E daí eu quero fazer um flex direction, ou a gente pode usar o atalho flex flow, no caso, column wrap, ou column no wrap, você que decide. Só que eu fiz isso aqui somente para eu alinhar no centro ali. Então isso aqui, ó, não vai nem fazer muita diferença. Então nem precisa manter essa confusão. Aqui dentro eu coloco align, aqui no caso eu tô columns, então eu vou falar justify content center, beleza? Aqui e eu preciso do align items stretch aqui. Não foi isso que aconteceu. Vamos observar aqui o que está acontecendo. Vou voltar aqui nesse aqui. Eu tenho um display flex aqui, column, wrap. O meu main axis está vertical assim. Então, o meu cross axis está assim. Então, align items não vai fazer diferença. Já vai ficar stretch mesmo. Só que eu preciso fazer um justify do content no centro. Então, aqui no caso, nessa grid, eu tenho os elementos, deixa eu observar aqui, eu tenho os elementos aqui, né? Então, essa grid não tem o tamanho total da tela. Isso é interessante. Então, peraí, deixa eu pegar essa grid e colocar um height nela de 100 VH, que é o tamanho total, e aí sim a gente alinhou. Então, beleza, agora eu consegui chegar onde eu queria, que era alinhar isso aqui ao centro aqui. E daí interessante, por conta do seguinte, eu estou alinhando isso aqui ao centro da tela, mas não está ficando exatamente no centro porque a gente tem, aliás, um conteúdo aqui fazendo um espaçamento aqui. Então, ou seja, o alinhamento perfeito seria mais ou menos aqui, né, para ficar no meinho da tela mesmo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou crescer esse conteúdo ainda para ele ficar ainda maior, parecer que está no meio. Se não der certo, eu puxo esse conteúdo um pouquinho para cima. Mas vamos testando aqui. Beleza, então a gente precisa agora da imagem do lado... Aliás, vamos continuar a terminar isso aqui. E aí a gente aumenta esse título, faz um espaçamento maior entre o título e o texto que a gente tem. Então aqui é um H2, né? Então vou pegar ele aqui, H2. Vamos colocar um font size de 6 rem, que seria o mesmo do H1 que a gente tinha anteriormente. Eu acho que eu vou colocar até 8 aqui, beleza? Pode ser 8. E eu vou dar um margin bottom de 3 rem, vamos ver. Pouco, vamos colocar 8 rem também? Pode ser sim. Acho que tá muito, né? É muito. Vamos colocar 5 rem, 50 pixels, beleza? E esse texto aqui, ele vai precisar de nada, na verdade. Ele só precisa ser maior. Só que aqui é o seguinte, lembra que eu te falei que esse conteúdo aqui é menor do que o lado de cá, tá vendo? A grid está aqui, mais ou menos. Então, a gente pode falar o seguinte, usar a proporção aqui e falar que esse lado de cá
tem 1.5, por exemplo. Aí sim, agora chegou onde eu queria. Então a gente tem aqui o nosso elemento. Aqui o text content ficou meio para baixo aqui no caso, né? Então o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode colocar um position relative aqui no caso. E colocar um top de menos, negativo aqui de menos, o tamanho do menu lá que era 6.5 rem, né, no caso. Beleza, agora sim a gente alinhou. Eu acho que a gente pode pôr até um 7 rem no topo aqui, ó. Ele alinha um pouquinho mais para cima. Vamos colocar uns 70 só para ver se ele tá subindo mesmo, porque tava dando a impressão que não tava. Colocar uns 8 rem. Beleza, então aqui, ó, ele fica alinhado dessa maneira aqui. Beleza? E na tela maior também, da mesma maneira. Ou seja, ele não está no meio certinho. Ele está, na verdade, um pouquinho mais para cima do que seria o meio ideal. Mas eu acho que eu prefiro assim, um pouquinho mais para cima, assim. Beleza, voltando aqui, esse texto tem letra maiúscula. Então, text transform uppercase. Beleza. E aí, ficou muito diferente, né, no caso, mas porque eu falei pra você que eu queria fazer diferente. Só que agora eu já tô achando a fonte dele muito grande, porque com uppercase, aí ele fica bem maior do que tava aqui. Então, beleza. E outra, talvez lá no mobile a gente vai ter que mudar um pouquinho essa fonte. Uma coisa que eu tô percebendo é o seguinte, você tá percebendo que a fonte aqui é bem mais espaçada entre as linhas aqui, ó, do que aqui, ó, tá muito mais juntinho. Para a gente corrigir isso, a gente pode ir lá nos nossos elements e falar que o padrão da linha vai ser 1.5, por exemplo, line height. Depois a gente pode diminuir se a gente achar melhor. E aí ele fica um pouquinho mais espaçado. E aí aqui no título já não ficou tão legal. Aqui ficou, mas no título não. Então agora a gente pode mexer no elemento especificamente que a gente quer. Por exemplo, no H2, line height 1. Beleza. 1 aqui ficou muito juntinho, né? Vamos colocar 1.2. Beleza. Assim ficou interessante para mim. Beleza, agora aquela imagem ali. Aquela imagem, eu busquei ela no Undrawn. Undrawn, alguma coisa assim. Undrawn, esse aqui, undraw.co. Beleza? E aí eu venho aqui em Browse Now. Vou deixar os links aí para você. Eu vim em Search quando eu busquei isso aqui, eu lembro. A outra lá embaixo que eu não me lembro. Mas eu busquei por JavaScript. E aí tem várias imagens, aquela lá é essa aqui, ó, tá vendo? Então é essa imagem aqui. Então clicando aqui, ó, download for PNG, social media. Não, eu queria baixar em SVG. Deixa eu ver aqui, cara. Tá vindo PNG aqui, eu não sei qual cargas d'água que eu consegui baixar em SVG. Deixa eu ver se é essa imagem mesmo, né, também. Aqui tem aqui, é ela, mas aqui é SVG. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. E aí clicando aqui, eu tenho aqui. Olha, foi só aumentar a tela, eu não tinha visto esse botão de PNG ou ele não estava lá na tela. Mas aqui, ó, eu preciso desse SVG, ok? E aí eu baixando esse SVG, eu vou colocar em qualquer lugar. Na verdade, eu vou pôr ele aqui mesmo, já na pasta que a gente tá aqui, né? E eu vou deixar ele como JavaScript. E eu vou colocar aqui Not Optimized. Vou salvar, beleza? E daí, o que acontece aqui é o seguinte. Se eu pego essa imagem e coloco ela aqui, ó, e eu uso o próprio IMG aqui, beleza? Então, IMG, src igual a, e aí, assets, /img, /javascript not optimized, beleza? E aí, não esquece de colocar um alt, e aí você vai descrever o que tem nessa imagem aqui. Então, o que tem? Eu vou colocar uma descrição bem pobre aqui no caso, por conta de tempo, né? Mas você tem que descrever exatamente, olha, tem um desenho de um homem segurando a logo do CSS, um desenho de uma mulher empurrando, essas coisas, beleza? Então, a alt é para isso, você descrever a imagem realmente. Eu vou colocar aqui logo de HTML, CSS e JS. E vou deixar aqui. Então a gente tem a nossa imagem, só que ela não está nada otimizada aqui para o nosso conteúdo aqui, ó. Se você observar, ó, ela está toda estranha aqui, né? Então como é que a gente faria para corrigir isso daqui, ó? A ideia é a gente vir no nosso CSS, pegar o conteúdo ali, que é a imagem, né? Deixa eu fechar isso aqui que a gente não precisa agora. E aí pegar intro IMG e a gente pode falar assim, ó. A gente pode até falar isso geral, tá? Mas aqui eu vou falar max width, largura máxima de 100%, que é o 100% do elemento pai dela, né?
e altura alto. E aí, em teoria, era para ela se adequar aqui no caso, ó. Mas não, na verdade é intro IMG, eu não peguei, na verdade, a tag de imagem, que seria essa. E aí ela tá ali bonitinha ali, certinha, né? Você vê que ela tá passando em cima do menu ali, né? A gente já corrige isso. E agora a gente precisa vir aqui no nosso content aqui também e fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, que foi fazer um display flex nela, intro IMG. E aí ela tá certinha aqui, ó, beleza? E aqui, ó, e ela diminui e ela aumenta com o tamanho da tela aqui. Não se importa com ela desse tamanhozinho, porque a gente não vai chegar a ter tela desse tamanho aqui. Nesse momento aqui, mais ou menos, ó, a gente já vai quebrar para mobile, beleza? Então aqui a gente já vai fazer breakpoint posteriormente. Mas aqui ela ficou otimizada, então beleza, perfeito. Se não acontecer isso aqui com você, que você viu aqui, porque pode ser que eu queira fazer o seguinte, ó. Pode ser que eu queira, para ficar mais otimizado ainda meu site, eu queira pegar o código do SVG dessa maneira aqui. Deixa eu te mostrar, ó. O SVG é tipo uma imagem que explica para o navegador como é que ele renderiza aquela imagem, beleza? Então é como se fosse um código mesmo. Então vou pegar esse código, é como se fosse, não, é um código, né? Então vou pegar esse código e eu poderia, ao invés de colocar esse IMG aqui, eu poderia colocar, só para você ver, ó, comentar isso aqui, eu poderia colocar ele aqui, diretamente, esse código e alinhar aqui, ó. Então tem um SVG que fica enorme aqui na minha página e isso não vejo problema nenhum, na verdade é até melhor porque fica mais otimizado o seu site. Na hora de carregar o HTML ele já carrega o SVG também, mas fica muito grande aqui, eu não vou deixar assim não. E daí, se você observar aqui, ó, ele tá aqui, beleza? E aí a gente poderia tentar ajustar o nosso SVG também junto. SVG, salvando, junto com a imagem, ele fica exatamente igual, beleza? Não dá a mesma coisa aqui, o mesmo resultado. Mas eu tô te falando isso por conta do seguinte, em algum momento, quando eu baixei essa imagem anteriormente, eu não conseguia alinhar ela. E na verdade, eu fui perceber que era um problema no SVG. Então, se você tiver um problema, você não consegue, ela não se ajusta, não se adequa assim, dessa maneira, à página. Você pode otimizar ela utilizando o OMG SVG, beleza? E aí, o que você faz? Você vai abrir isso aqui, vai trazer a imagem para cá, por exemplo, deixa eu abrir esse IMG aqui, ó, Open Container Folder. IMG, e aí eu coloquei Not Optimized por isso. Eu vou arrastar ela para cá, ó, Drop It, beleza? Ela tá ali, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo do jeito que tá aqui, mas aqui embaixo tem uma opção, ó, Prefer View Box to Width e Height. Geralmente, o Width e Height vai manter o tamanho da imagem. Independente de como você ajustar, ele vai manter o tamanho da imagem. Se você utilizar View Box, você pode fazer aquilo que a gente tá fazendo, que é deixar o seu SVG do tamanho que a div tiver. Daí você terminou de fazer isso aqui, você vem em Markup, copia esse markup aqui, ó, no caso, ó, e aí você tá vendo que eu tô copiando isso aqui, então eu vou copiar aqui, ó, copy as text, beleza? Daí eu vou lá no meu código, eu posso até criar um outro, ó, criar nova new file, javascript, somente, .svg, e aí eu colo aqui aquele código lá, beleza? Então tem aqui, eu posso vir agora no meu HTML, ao invés de Not Optimized, coloco o meu JavaScript ali. E aí, voltando, deixa eu voltar aqui. O nosso SVG tá lá, bonitão, do mesmo jeito, se auto-alinhando ali com a página, todo bonitão, beleza? Então, é basicamente isso que a gente precisava fazer nessa sessão. Então, a gente viu como mexer com SVG aqui também, né? Não, tem, assim, isso aqui requeriria um curso à parte, só o SVG. Mas só pra gente conseguir colocar o SVG dentro do nosso site, sem quebrar o layout aqui no caso, já é um benefício aqui, beleza? E isso você pode fazer com qualquer SVG que você for utilizar aqui. E aí, ó, uma coisa é que o SVG está passando em cima do nosso menu. Isso porque a gente não definiu o Z-index do nosso menu. Então, se a gente for lá no nosso menu e for aqui na onde está Position Fixed, a gente pode colocar um Z-index 1, beleza? E aí sim, ele fica agora, todo mundo fica embaixo do nosso menu. Beleza? Então agora a gente já pode partir para a nossa próxima sessão. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!